Eu nem acredito que eu criei coragem. Então, esse é o meu primeiro vídeo pro YouTube, meu primeiro vídeo oficial, né? Porque eu já tenho alguns shorts, alguns videozinhos aqui, alguns cortes. E vocês não têm ideia o tanto que eu demorei para criar coragem para fazer isso. E hoje o Espírito Santo me constrangeu no meu quarto, no meu momento de oração. E chegou a hora, né? De perder o medo, né? Apesar de eu já falar há mais de um ano no meu story sobre a minha vida com Deus, sobre o que Deus tem feito, né? Lá eu compartilho um pouco da minha jornada, mas eu resisti, de certa forma, para obedecer, por às vezes ter dúvidas se não era uma coisa da minha cabeça, porque tem muitas pessoas falando no YouTube, e, né, de olhar para aquilo que Deus me confiou e achar pouco, né? E aí tem aquela palavra, né, dos 5 pães e 2 peixinhos. Então, o que eu tenho hoje, para mim, pode parecer pouco, mas nas mãos do Senhor virá muito e Ele multiplica, né, para uma multidão. Então, hoje eu tô aqui, né, num cenário simples, não tem microfone, não tem lapela ainda, não tem nada. O meu celular tá aqui encostado num vidro, com as lixas, no meu estúdio que eu trabalho com unhas. E eu decidi obedecer ao chamado que o Senhor tem feito para mim, para trazer aqui aquilo que Ele coloca no meu coração. E justamente a palavra que o Senhor me deu para eu trazer nesse primeiro vídeo já faz algum tempo, foi através de um sonho. E o nome e a palavra, né, tá em Zacarias, que fala pra gente não desprezar os primeiros começos, os pequenos começos, né? E eu vou compartilhar rapidamente com vocês algumas coisas que Deus falou comigo nessa palavra, tá? Então, em Zacarias 4, Zacarias ele recebe uma visão, né? Após ele ser despertado de um sono. E o anjo lhe pergunta o que ele estava vendo, mas Zacarias não consegue discernir o significado. Então, às vezes, Deus ele não nos explica tudo, mas ele nos dá uma palavra para algo que ele quer que a gente faça, mas muitas vezes a gente fica resistente. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Deus falou comigo e que eu tenho certeza que vai falar com alguém, né? Que muitas vezes o Senhor pede algo pra gente e ele dá apenas uma palavra, faça algo, e a gente fica resistindo àquele algo por não entender o contexto inteiro, ou por, que nem no meu caso, achar pouco, ou achar que pode ser um desperdício, né? Que talvez algumas pessoas não entendam aquilo que está sendo falado, mas a gente precisa confiar na palavra de Deus. Se essa palavra for liberada da parte de Deus, a gente precisa somente obedecer, né? E como diz aqui, às vezes eu anotei, tá? Por isso que eu tô lendo pra vocês, porque é bastante coisa que eu anotei. Então, fala que Deus, às vezes, ele não explica, né, o todo, ele apenas dá uma palavra e ele espera que a gente libere aquilo que obedeça aquilo que foi dito, né? Então, às vezes, a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer saber, o ser humano, não sei você, mas o ser humano, ele tem essa mania de querer controlar tudo, né? E aí, o capítulo 4, tá? A gente tá falando sobre o capítulo 4 de Zacarias, e no versículo 6, fala que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, a minha função aqui não é te convencer de nada do que Deus vai falar, talvez através dos vídeos que ele vai trazer aqui. A minha função não é te convencer. A minha missão é ser uma mensageira, é trazer a mensagem que o Senhor colocar no meu coração e compartilhar de uma forma leve aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E aí, mais pra frente, eu quero fazer um vídeo trazendo o meu testemunho, contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, né? Eu sou uma filha de Deus, alguém que teve um encontro genuíno com Deus. Deus transformou a minha vida. Eu tenho uma família, eu tenho um esposo, tenho um filho de 8 anos. E eu tô vivendo uma jornada linda com o Senhor, né? E esse canal é
simplesmente, né, pelo que o Senhor me mostrou até agora, é para contar um pouco sobre isso, é para trazer as minhas experiências aqui de uma forma leve, né? Não vai ser por minha força para convencer ninguém, mas vai ser algo que o próprio Deus ele vai fazer, né? Então, a minha parte é só obedecer aquilo que ele colocar no meu coração, tá? Então diz assim, né, no capítulo 4 de Zacarias, no versículo 6 diz: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E no 7 diz: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. E aí aqui é o que o Senhor falou comigo, nessa passagem, nesse tempo que o Senhor tem falado sobre essa palavra para eu trazer aqui. Às vezes a gente se vê paralisado por obstáculos, por montanhas, coisas que parecem grandiosas demais, que nos paralisam, né, de fazer a vontade de Deus. E isso que nos traz insegurança e medo nos paralisa. Então a gente precisa olhar para o Senhor. Mas quando a gente se entrega para Deus de verdade, quando a gente se entrega à vontade dele, mesmo que a gente não entenda, o Senhor ele faz com que essa planície, com que essa montanha, ela se torne uma planície. E no versículo 8, fala assim, né, que as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então, quando o Senhor ele nos entrega algo, ele nos forja, ele nos prepara para aquilo, né? E há algum tempo, Senhor, eu tenho um relacionamento com Deus no secreto, de oração, de palavras que ele me entregou e de um devocional que eu já faço nas segundas-feiras no meu perfil da outra rede. Mas às vezes mesmo assim a gente olha e a gente acha pouco, né? Mas Deus está falando aqui que o pouco na mão dele ele se torna muito, né? E ele falou fortemente no meu coração que eu não posso desprezar, aquilo que ele me deu. Os pequenos começos, né? Como um vídeo como esse, como a gente pode olhar e achar tão pouco, tão simples, mas Deus ele pode fazer disso uma transformação, talvez, na vida de alguém, né? E que eu hoje, talvez com meus olhos aqui naturais, não possa contemplar, mas que o Senhor, ele tá vendo, né? E ele tá fazendo com que isso aconteça de uma forma sobrenatural. Então, Deus, ele é fiel para terminar aquilo que ele começou, né? Então, por isso que nós, aqui fala, né? Que as mãos de Zorobabel começaram essa obra e ele é fiel para terminar aquilo que ele começou. Então eu quero declarar essa palavra na minha e na sua vida, que Deus ele é fiel para terminar aquilo que ele começou, a obra que ele começou na nossa vida, seja em qual área for, ele é fiel para completar até a vinda de Cristo Jesus. E eu quero finalizar só dizendo isso para vocês, né, que a gente não deve desprezar os pequenos começos, aquilo que Deus ele tem nos confiado, né, as palavras que ele tem liberado através da oração, através do nosso tempo com ele, porque para o Senhor ele olha como algo precioso e ele faz com que aquilo alimente, né, uma multidão. Então, se você me assistiu até aqui, eu quero te agradecer. Esse é o meu primeiro vídeo, eu quero te pedir, compartilha com alguém esse vídeo, né, para que alguém seja edificado através dessa palavra. E a orientação, né, que eu recebi do Senhor é para trazer toda sexta-feira, a princípio, o vídeo aqui. Eu ainda estou definindo o horário, mas hoje, de fato, eu vim impelida pelo Espírito Santo para gravar esse primeiro vídeo. E eu venho, aos poucos, aí, definindo, né, qual que vai ser certinho o horário. Mas, a princípio, é isso, tá? Obediência, né? E espero que Deus tenha falado ao seu coração de alguma forma, que a gente não venha desprezar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que a gente venha confiar que não é por força nem por violência, que nós precisamos apenas assim obedecer aquilo que Deus ele tem nos chamado nesse tempo. Então que a gente possa estar com os nossos ouvidos espirituais atentos para a voz de Deus. Amém? Então
Fiquem com Deus. Encontro vocês na próxima sexta-feira aqui.